estou trabalhando com modelagem black box de transformadores de potência em altas frequências. Esse trabalho é uma parceria da Unifei, né, com o CEPEL. Eu sou bolsista lá no CEPEL, no Fundão. Trabalho no laboratório de diagnósticos de equipamentos elétricos lá, LabD. Então a dissertação está dividida em 7 capítulos: introdução, fundamentação teórica, revisão bibliográfica, metodologia, a modelagem do transformador, os resultados e as considerações finais. Os equipamentos de alta tensão, eles estão sujeitos a algumas interferências eletromagnéticas, as solicitações sofridas pelo sistema. E essas variações são variações transitórias de altas frequências. Então acontecem em um curto período de tempo, onde o equipamento sofre as maiores solicitações. E aí, a partir disso, torna-se pertinente o estudo da interação dessas solicitações do sistema com os equipamentos de alta tensão. Dentro dessa investigação dessas interações, a gente tem a etapa de simulação. E dentro da simulação, a gente tem a parte de modelagem. E o que é você modelar? Você fazer a representação de um sistema. A validade desse modelo vai depender do quanto ele se aproxima do sistema real. Todo modelo ele é construído através de uma metodologia e segundo ponto de vista. E uma análise muito importante quando você modela um tipo de sistema é a avaliação quanto à precisão e à simplicidade do modelo. O quão ele é preciso dentro de que complexidade. E aí, por que a modelagem do transformador de potência, né? Está relacionado à sua importância no sistema elétrico, ele está diretamente ligado à confiabilidade de transmissão de energia elétrica, né? A confiabilidade e a disponibilidade desse fornecimento de energia elétrica, ao seu valor financeiro agregado. Ele é o equipamento mais caro de uma subestação de transmissão, de distribuição, e a sua complexidade na transmissão. A modelagem do transformador, ela não é algo trivial. A sua modelagem em 60 Hz na frequência de operação, ela não é suficiente, uma vez que esses fenômenos são de altas frequências. Quando você começa a trabalhar em altas frequências, o comportamento capacitivo, ele é predominante. E aí não se faz prático uma modelagem de todos os elementos capacitivos que representam um transformador em alta frequência. Então o desafio é você conseguir modelar de forma prática e que atenda à faixa de frequência necessária para a análise de transitores. E aí o que motivou esse trabalho, né? O estudo de caso que motivou o trabalho? Há aproximadamente 30 anos, numa subestação de grande importância para o fornecimento de energia elétrica de uma determinada região, houveram falhas em 3 transformadores, 3 unidades de transformadores e uma bucha de alta tensão, além do aumento do número de descargas parciais em várias buchas do mesmo tipo. Essa ocorrência, na época, com o que era disponível para análise na época, chegou-se à conclusão que uma possível causa dessas falhas seria a manobra de chave seccionadora do lado de alta tensão. Diante disso, as medidas tomadas na época, eles restringiram as manobras de chave seccionadora dessa subestação. E como consequência, desde então, essas manobras estão restritas. Como consequência disso, várias manobras de disjuntores têm que ser feitas de forma adicional para compensar essas chaves que não podem ser manobradas. A empresa responsável pela subestação, por vezes, está pagando PV, né, implica em multas devido a essa restrição de manobras. Os compensadores síncronos ligados à subestação também são, por vezes, desnecessariamente desligados. Então, está causando uma série de impactos para a empresa transmissora de energia. Diante disso, iniciou-se uma investigação com o objetivo de retirar essa restrição operativa. Mas para poder retirar essa restrição, tem que fazer uma análise dessas manobras de chave seccionadora e do impacto dessas manobras no transformador. Então, uma análise da interação das manobras com o equipamento de alta tensão. E dentro da investigação que foi iniciada, a etapa de simulação faz parte desse processo. E para simular, a gente precisa de um modelo que represente bem o transformador para as
frequências. Diante disso, o objetivo é chegar a um modelo de transformador que represente para essa análise de transitório. E aí, como fazer essa modelagem? Através da revisão bibliográfica realizada, chegou-se a basicamente 3 metodologias para você chegar ao modelo do transformador. Então, a gente tem a metodologia White Box, a Black Box e a Gray Box. A metodologia White Box, a caixa branca, ela é necessário informações dos aspectos construtivos do equipamento, detalhes, no caso do transformador, detalhes do seu enrolamento. Já a metodologia Black Box, é necessário um comportamento do equipamento no decorrer da frequência. Você tem acesso aos terminais externos do equipamento. E a metodologia Gray Box é uma combinação dessas duas metodologias. Você faz a varredura no domínio da frequência e você tem acesso a pontos internos do enrolamento. Para análise de transitório, para fazer a avaliação da interação do sistema com o equipamento, o que se verificou foi que a metodologia Black Box é a mais adequada. Mesmo porque as informações nos aspectos construtivos do equipamento, ela fica muito restrita ao fabricante. A partir disso, realizou-se medições em campo de impedância terminal na frequência. Então aqui a gente tem a imagem do transformador de potência. Ele é um transformador de potência monofásico de 200 MVA, 500K para 138. E o terciário dele em 3.8. Essa subestação, ela possui 4 unidades dessa em operação, 12 unidades em operação, formando 4 bancos trifásicos e mais 2 unidades reservas. E aí aqui nessa outra imagem a gente vê o trecho aéreo entre o prédio de 500K, é uma situação blindada, é uma subestação blindada, isolada SF6. Então a gente tem, ela é blindada e abrigada, né? A gente tem o prédio de 500K e o prédio de 138. Então aqui o trecho aéreo entre a subestação e o banco de transformadores. Os ensaios de impedância na frequência, eles foram feitos com os TAPs na posição de 525 e 138 e com o equipamento desligado da rede, não estava em operação. Numa faixa de frequência de 20 Hz a 10 MB. E para se fazer a medição, se utilizou um medidor RLC. O medidor RLC, ele aplica um sinal de tensão e mede tensão e corrente. E aí, da relação entre essas duas grandezas, encontra-se a impedância em módulo e ângulo. E do equipamento, da instrumentação até o terminal do transformador, utilizou-se fitas de cobre. E aí aqui a gente tem a relação, né, dos terminais do transformador com o enrolamento. Na metodologia Black Box, utiliza-se muito esse termo terminal, ponto de acesso, e não mais o enrolamento, porque não há preocupação com o interno, a princípio, com o interno do transformador. Então aqui a gente vê a representação dos terminais, mediu-se a impedância vista do terminal de alta e de baixa tensão. O terminal H2X2 aterrado e o terminal Y, que se refere ao terciário, em aberto. E aqui a gente vê a resposta da impedância na frequência para o terminal de alta e de baixa tensão. E aí, falando agora da modelagem, né? Iniciando o trabalho, o fabricante passou um modelo, disponibilizou um modelo do transformador visto do terminal de alta tensão. Então, pegou-se a síntese do modelo disponibilizado, montou o circuito no ATP Draw e, através da rotina Frequency Scan do ATP, a gente chegou até a sua representação na frequência em módulo e ângulo. Mas aí, comparando essa representação na frequência com a medição, a gente viu que o modelo do fabricante não representa um transformador em altas frequências, e é justamente a área de interesse. Aqui a gente tem uma diferença também em relação ao ponto de ressonância paralela, e acredita-se que isso tenha sido a diferença dos outros terminais da medição, como o fabricante mediu para chegar ao modelo, como foi feita a medição em campo. Então, a partir disso, viu que não podia se analisar o transitório com esse modelo. Através de métodos existentes na literatura, chegou-se a 3 modelos do transformador através da metodologia Black Box. Então, é um modelo através
através da análise da impedância terminal, relacionando os pontos ressonantes através do fator de qualidade, que é o que a gente vai chamar aqui no trabalho de modelo impedância terminal. Uma função aproximada através do vector fit, que a gente vai tratar como modelo vector fit. E o outro modelo é o Saturable Transforms do ATP-Draw, associado a impedâncias complementares. E a gente vai tratá-lo como modelo Saturable Transforms. Dos três modelos que se chegou do transformador, existe um ponto de vista para a modelagem. Então, o modelo impedância terminal e o modelo vector fit usou o terminal de alta tensão como ponto de vista. Já o modelo Saturable, a gente utilizou as impedâncias do terminal de alta e de baixa tensão. Porém, não se levou-se em consideração a transferência de tensão entre esses terminais. A transferência de tensão foi uma consequência dessa modelagem através da impedância. E como o modelo impedância terminal e o Saturable Transforms, ele foi modelado através de pontos ressonantes. Então, modelou-se através dos pontos ressonantes da curva de impedância terminal. Já o vector fit, ele monta uma função aproximada que se ajusta à curva medida. E aí, fazendo uma relação entre a impedância na frequência e a síntese do circuito. A gente vê que com o passar no início, né, em baixas frequências, a gente tem um comportamento indutivo. Em baixas frequências, esse indutor é uma baixa impedância. Já nas frequências mais altas, a gente tem um comportamento predominantemente capacitivo. O capacitor se comporta basicamente como um curto-circuito. E a partir de 1 mega, a gente vê novamente um comportamento indutivo. Esse comportamento indutivo no final do espectro, ele deve-se à influência do arranjo de medição. O arranjo de medição é basicamente indutivo, principalmente as fitas de cobre. Isso em baixas frequências, isso não possui grande influência. Já quando a gente vai aumentando a frequência, essa indutância ligada ao arranjo de medição passa a ser influente. No final do espectro, a gente percebe algumas interferências, principalmente ligado à medição do ângulo. A medição do ângulo é bem mais sensível que a medição do módulo. Então a gente vê que no final do espectro, o ângulo da impedância terminal, ele passa de 90 graus, do intervalo de mais ou menos 90 graus, o que significa um erro na medição para quando a gente está falando de impedância terminal. E agora relacionando com os pontos ressonantes, né? Quando a gente tem os pontos máximos e mínimos, a gente tem tanto as reatâncias capacitivas e indutivas, elas se igualam, e o valor da impedância é ditado apenas pelo valor da resistência. Então a gente tem os pontos de ressonância paralela, que se relaciona com o circuito RLC paralelo, uma vez que quando a gente tem um RLC paralelo, quando eu tenho um valor apenas de resistência, eu tenho meu valor máximo. E quando eu tenho um circuito RLC série, quando eu tenho apenas um valor de resistência, eu tenho um valor mínimo. Então a gente relaciona com as ressonâncias paralelo e as ressonâncias série. E aí o primeiro modelo apresentado, que é a partir da análise desses pontos ressonantes, a gente levou em consideração o comportamento indutivo em baixas frequências, na frequência de operação, o comportamento capacitivo, a ressonância paralela e as principais ressonâncias séries. Nada impede de você levar em consideração essas ressonâncias menores. Está aumentando a precisão e a complexidade do modelo. Esse método tem uma limitação quanto a quando as ressonâncias estão muito próximas. Ele é mais difícil de se aproximar. Gabriela, 10 minutos. E esse primeiro modelo, a gente relacionou os valores de capacitor e indutor através de duas relações do fator de qualidade. E aí chegou-se aos parâmetros do circuito e a síntese também do ATP-Draw. E aí aqui está a curva comparando a medição com o resultado do modelo. O outro modelo é o vector fit. O vector fit ele gera de forma interativa uma função racional que se aproxima da curva medida. Ele é um método robusto, consagrado. Ele basicamente são 3 sub-rotinas que existem dentro do programa do vector fit. A primeira rotina, através da aproximação de polos,
criando essa função que se aproxima à curva medida. O RP Drive ele vai forçar a passividade, então além desse sistema ser estável, para que ele seja passivo. E por fim, a rotina do NetGen gera um circuito, uma síntese que representa essa função. E essa é a síntese do Vector Fit, e aqui o circuito equivalente para utilizar no ATP-Draw. Aqui os ramos RL representam os polos reais e os ramos RLC, os polos complexos conjugados. Para a entrada de dados no Vector Fit, a gente entra com a admitância, então inverteu-se elemento a elemento da curva de impedância terminal. Você tem uma relação com o número de polos que você vai usar nessa aproximação, com essa precisão do modelo. Então, utilizou-se vários números de polos para tentar essa aproximação, né? Aqui a gente vê o resultado para 84 polos e para 15 polos. A gente vê que com 84 polos, a curva aproximada, que é em vermelho aqui, ela se aproxima mais dessa curva medida. Porém, o Vector Fit vai tentando um ajuste de pequenas variações. Aqui a gente tem o resultado do circuito no ATP-Draw para 84 e 15 polos, e a gente percebe que essa tentativa de ajustar o módulo causa grandes variações no ângulo, que dando um zoom de 100K a 10 MB, que é a faixa de maior interesse, a gente percebe que essas variações no ângulo são grandes. E por essa faixa de interesse, essa é a maior faixa de interesse, a gente resolveu utilizar o modelo para 15 polos. O terceiro modelo é o Saturable Transforms do ATP-Draw. Os modelos disponíveis no ATP, eles representam bem os fenômenos de baixas e médias tensões, mas eles não representam os transitórios de altas frequências. A gente não consegue fazer essa modelagem. Então, utilizou-se ele para configurar os parâmetros de 60 Hz, e aí, baseado nas medições de impedância terminal, foi criando os circuitos com as impedâncias complementares. Esse é o circuito final, modelado. E aqui o resultado, tanto da impedância de alta e de baixa tensão em módulo Young. E aí, fazendo uma comparação entre os três modelos no final do espectro, a gente tem que a ressonância série, que é basicamente esse final do espectro, ele é ditado por essa ressonância série, entre o comportamento capacitivo e a indutância do arranjo de medição. O modelo impedância terminal e Saturable Transform representa melhor essa ressonância. Porém, o Vector Fit, ele tenta, a partir de 1 MB, ele tenta ajustar. Porém, esse ajuste, ele fica prejudicado devido a essas pequenas variações. Com o impedância terminal, a gente só representou o comportamento indutivo, e com o Saturable houve essa oscilação decorrente da representação da bucha por parâmetros distribuídos. Analisando os resultados, realizou-se a simulação e a medição dessas manobras que estavam restritas na subestação. Então aqui a gente tem o trecho da subestação que foi manobrado, e aí aqui o mesmo trecho simulado no ATP-Draw. Os trechos da subestação foram modelados através do modelo J-Marti, que se levou em consideração a variação dos parâmetros com a frequência. A chave seccionadora e os disjuntores, eles foram representados por uma chave controlada por tempo, já disponível no ATP. Representou-se uma diferença máxima entre os polos da chave, de 2PU. E aí essa representação ela foi feita através de uma fonte com o mesmo valor da operação invertida em 180 graus. Usou-se 1 nanosegundo como passo de integração, passo de tempo. E aqui a gente tem os resultados no tempo e as componentes da frequência da manobra de uma das chaves para os 3 modelos. E aí aqui a gente vê que fica as componentes de frequência, né, elas ficam praticamente de 600 kHz até mais ou menos 8 MB, e o pico a gente tem com o modelo de Vector Fit em aproximadamente 4 MB. E aqui é uma outra manobra de chave, essa ela está mais afastada do transformador, e aqui a gente tem também o tempo e as componentes de frequência. E aí aqui a gente já vê novamente o maior valor é com o Vector Fit em aproximadamente 2,5 MHz. As maiores componentes de frequência das duas manobras, elas estão entre 2,5 e 4,5. O modelo Saturable Transform foi o que apresentou as menores amplitudes a partir de 2,5 MHz, e a componente de frequência anterior ao mega do Vector Fit ela
ficou deslocada, decorrente daquele deslocamento lá da lente de ressonância. Foram realizadas medições em campo dessas manobras de transitório e aí comparado aos resultados do modelo para fazer uma comprovação. Vou passar mais rápido aqui, a parte de medição, decorrente do tempo. E aqui a gente vê os resultados, tanto os resultados que foram simulados, né, agora eles resultados medidos. Então, da manobra das chaves seccionadoras, toda a manobra, aqui os impulsos máximos no tempo e as componentes na frequência. A gente vê aqui a outra manobra. As manobras têm componentes de frequências parecidas, a amplitude da menor manobra é em decorrência à distância do transformador. E aí foi feita a comparação entre a simulação e as medições de transitório em campo. Aqui a gente tem a validação, né, do modelo através dessa comprovação. As simulações, elas em geral são mais conservativas. É difícil você representar nas simulações todas as perdas que você tem em campo. Os três modelos apresentaram respostas semelhantes entre si. Pode-se dizer que próximas de simulação até mais ou menos 2,5 MHz. E a partir dessa frequência, há muita interferência na medição de transitório. Então, fica até difícil essa avaliação. E as simulações com o modelo Saturable Transform são as que mais se aproximaram da medição. O modelo do Vector Fit, como eu falei, é um método consagrado. Ele é que sofre a maior influência dessas interferências na modelagem. Modelou-se o Vector Fit, depois da análise dos resultados, até 2,5. Retirou-se a faixa de frequência onde há uma maior interferência. A gente vê um melhor resultado na modelagem. E aí, se você for comparar o resultado do Vector Fit com 10 MB e 2,5, a gente tem um resultado mais próximo da medição. E se for comparar com os outros modelos, ele se aproxima mais até 2,5 MB do que os outros modelos. Isso mostra a influência dessa interferência no ajuste do modelo, né? Como conclusões e contribuições, eu trabalho a parte de uma investigação de um problema real do sistema elétrico, modelou-se o transformador e fez a análise através do terminal de alta tensão. Fazendo uma análise de complexidade versus precisão, a gente vê que, apesar do Vector Fit ser um método robusto, ele exige uma medição de resposta em frequência em campo mais refinada. Então, aí está a parte de você trabalhar nas medições de resposta em frequência para trazer uma modelagem mais próxima do sistema. Quanto ao número de terminais possíveis na modelagem, com o Vector Fit é possível você montar essa matriz de admitância do transformador. Já com o modelo impedância terminal, você modela apenas a partir de um terminal. Com o Saturable Transform, você pode usar outros terminais, contanto que seja levado em consideração a relação de transformação. A caracterização do domínio da frequência voltado para a modelagem, ela exige muito mais cuidados do que o puramente para o diagnóstico. E aí, diante disso, a gente viu como sugestões para trabalhos futuros. Quanto à resposta em frequência, a utilização do cabo coaxial e metodologias para tirar essa influência do cabo, ao invés da utilização das fitas de cobre. A implementação de métodos de processamento de sinais para mitigar esses ruídos. Quanto à simulação, o modelo do arco, o arco não foi modelado, e o modelo do aterramento, e a representação do trecho aéreo pelo modelo J-Marti. A subestação foi representada pelo J-Marti, mas o trecho aéreo foi representado por parâmetros constantes e distribuídos. Quanto à medição de transitório, ainda é um dos grandes desafios do sistema elétrico se medir em alta frequência e alta tensão. Então, estudos nessa área. Quanto à caracterização desse sistema de medição e avaliação das interferências. Outras linhas de estudo possível, a análise dos transitórios a partir do enrolamento do transformador, estudos de circuito de amortecimento, são chamados snubbers, como forma de mitigação para essas interferências dos transitórios. E quanto à modelagem, você fazer a modelagem utilizando o Vector Fit a partir de mais terminais e comparar essa relação custo-benefício dessa modelagem. Eu até cheguei a fazer os termos mútuos, mas acredito que já extrapolei o tempo, né? É isso, gente. Aqui são os artigos gerados, né, da dissertação. A gente apresentou um artigo no SBSE
Daqui a 2 semanas a gente vai apresentar um artigo no Workspot. Foi submetido um artigo ao IPST e o resumo foi submetido ao SNPTE. É isso. Obrigada pela atenção. Desculpa a correria na fala aí. Obrigada.